Muito boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Saberei reconhecer esse momento. Saudar a todos, em especial aos que estão aqui presentes, funcionários da casa, a imprensa aqui representada, e dizer que hoje é um momento muito feliz para o povo de Jacobina, principalmente aqueles que necessitam do transporte público. Quero agradecer ao nobre colega Juliano pelas palavras verdadeiras e que não tenho dúvida que, se assim for preciso, essa casa irá aprovar, todos irão assinar juntos para buscar os recursos. Senhor presidente, eu também participei, nesses 2 últimos dias, de entrevistas em rádios, onde fiz questão de dizer que essa é uma ação do nosso gabinete, porém, não seria possível se os nobres colegas não tivessem aprovados. Então, eu vou fazer questão que o senhor presidente fique aqui comigo na mesa, por favor, presidente Noelson. Por favor, eu queria que o senhor também estivesse aqui comigo, pela sensibilidade de autorizar a mudança do horário para ser à noite, a pedido de muitas pessoas em grupos de WhatsApp. Também gostaria de convidar para fazer parte da mesa a representante da empresa Guimarães, que aqui está presente, a senhora Nayara Dias Guimarães, por gentileza. Representando a gestão pública, o secretário de Planejamento, meu amigo Levi Bahia, por gentileza. E para não ficar 2-1, eu gostaria de convidar a nossa vice-presidente, a nossa colega Adriana, para também fazer parte da mesa. Enfim, o intuito do convite, dessa provocação da audiência pública, é algo que o regimento dessa casa nos permite, e nós estamos aqui para buscar solucionar um problema que é viável para todos, que é o transporte público municipal de Jacobina. Eu quero, antes de iniciar as falas, dizer que essa é uma ação suprapartidária, que nossa intenção não é afrontar ninguém e nem nada, mas sim resolver a problemática que as pessoas, principalmente das periferias de Jacobina, que moram longe dos grandes centros, sofrem. Existe uma lei nessa casa que nos garante o transporte público coletivo, existem TACs que foram feitas entre a gestão no ano de 2015, entre a empresa que está aqui desde 2005 e o Ministério Público, que também não vem sendo cumprido. Então, hoje a gente está aqui para ouvir as dores da comunidade, as dores da empresa, a qual eu estive lá conversando com o meu amigo Carlos, e ele tem as dores deles, e essa é uma oportunidade da população emitir as suas dores, da empresa emitir as suas dores, e do município, da gestão pública, que agora se inicia, também poder falar das suas dores, e junto nós podemos chegar a um denominador comum. Então, eu gostaria de iniciar ouvindo os usuários, as pessoas que sentem as dores no dia a dia. E na ordem da inscrição aqui, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a senhora Maria José dos Santos Ferreira Zélia, que representa o Sindicato dos Comerciários de Jacobina. É bom o microfone lá, não? Cadê? Hein, nós? Tá falando com o microfone lá. Entendeu? Bem. Chama João Pedro. Zélia. Antes de Zélia iniciar a fala, fizemos o regulamento da audiência e ficou denominado que os usuários irão ter 2 minutos para o uso da fala. Boa noite a todas e todos. Quero saudar a mesa, aqui na pessoa de Adriana, representando as mulheres, Herbert, representando os seus pares, né? E agradecer pela iniciativa, Herbert, porque o transporte público em Jacobina já vem precário há muito tempo. A maioria das pessoas tem o conhecimento do quanto
eu, como presidente do Sindicato dos Comerciários, como diretora da Associação da Jacobina 2, temos lutado, ido ao Ministério Público, procurado a empresa, procurado a prefeitura, para que a gente possa resolver esse problema, porque é inadmissível uma cidade como Jacobina, com quase 100 mil habitantes, trabalhadores que moram em bairros afastados do centro, trabalham no comércio e a maioria ter que vir andando, ter que vir de motos, bicicletas, e os horários do transporte não contempla a gente. Eu sou usuária do transporte coletivo e tem 6 meses que eu não utilizo. Não estou indo em casa almoçar, porque você pagar R$8 de uma moto para vir trabalhar, R$8 para voltar. Então, a gente não tem condição. Imagine esses trabalhadores que têm que vir, chegar na empresa no horário. Eu chego no meu trabalho às 9, mas tem trabalhadores que têm que estar no trabalho antes das 8 horas. E os horários não contemplam. Sem contar que no bairro Jacobina 2, nós tínhamos 2 linhas de transporte. Tinha a linha 1 e a linha 2. Foi retirada sem nem nos avisar. Não. Então nós ficamos a ver navios. É uma linha só que visita 12 bairros. Então eu quero que tenha uma solução urgente. Vamos junto construir. Obrigada a cada um de vocês. Muito obrigado, Zélia. Eu gostaria de registrar a presença dos representantes da OAB, Dr. Matheus Bruno, Dr. Thomas Guimarães Freire, Dr. Felipe. Também o presidente da UNEB de Jacobina, o professor Osni Oliveira. Representante do Cicobi Copemar, Jacira, Jamile e Vitor. Liderança política, Mariana Oliveira. Agnello, representante do SMT. Saudar a imprensa mais uma vez. E as representantes da Ciência Social de Jacobina, Regiane Pinto e Ivana Emanuela. Com o uso da palavra, o professor, usuário do transporte público, Nilton Rafael Cardoso. Boa noite, Nilton. Tudo bem? Aqui. Podemos? Sim. Quero saudar a todos que se fazem presentes nesse momento importante para a cidade de Jacobina, que é uma audiência pública para nós discutirmos a questão do transporte nesta cidade, né? É uma coisa tão importante. Eu acho que Zélia já falou muitos pontos importantes e eu vou frisar em outros, porque para além de ser professor, eu também sou estudante, faço 2ª graduação, então eu sei os 2 lados da moeda, né? Como profissional, como estudante, como usuário, como morador do bairro da Jacobina 2. Então eu tenho a noção do transporte público como é. Certo. O meu primeiro questionamento a respeito para essa casa, se alguém depois quiser me responder, vou ficar muito grato, é por que demorou tanto para se ter essa audiência pública, né? Poderia ter tido antes. Eu não sei se por conta da questão contratual que tem da empresa que vai fazer 10 anos agora, que está em atuação em Jacobina, em outubro, ou se teve alguma outra questão para além disso, né? Mas como o tempo é curto e a Sapucaí é grande, como diz o ditado, eu quero me adiantar aqui, senão não vai dar tempo de falar as coisas importantes. É preciso que se tenha os ônibus nos horários que nós precisamos, não só os de pico, mas os outros também, porque ninguém merece pegar um transporte lotado, um transporte às vezes sujo, um transporte às vezes que atrasa, um transporte que às vezes é o único que a gente tem o direito de conseguir. Então, para além dele rodar em todos os horários, nós queremos mais do que isso, nós queremos
queremos limpeza em dia, manutenção em dia, os horários em dia e em todos os espaços da cidade, né? Porque um só não dá conta. Vamos pensar em todos os usuários, nas pessoas idosas, nas pessoas deficientes, nos trabalhadores, nos estudantes, nos professores, em todos aqueles que dependem. Então, nós precisamos disso. Eu quero agradecer pelo tempo da palavra e era essa minha contribuição que eu tinha a dizer, embora tivesse mais, mas o tempo, infelizmente, é curto, embora dos demais que se fazem aqui presentes, né, os excelentíssimos vereadores e vereadoras sejam maiores. Enfim, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela sua contribuição, professor Newton. Também gostaria de registrar a presença do presidente do PSOL, nosso amigo Valécio Brito, que está inscrito também. Dando continuidade, representando a Associação dos Moradores do Bairro Jacobina 2, a usuária do transporte público, a senhora Áurea Maia Tinel. Presidente da Associação da Jacobina 2. Boa noite. Tudo bem, Áurea? Olá, boa noite a todos. Eu e a todas, vereadores, vereadoras, o senhor presidente e todo o público presente. Como é o seguinte, para quem não me conhece, eu sou Áurea, sou presidente da Associação dos Moradores da Jacobina 2 e também usuário do transporte público, né, dos coletivos. E há muito tempo que nós, moradores, estamos sofrendo, e não é pouco, porque às vezes tem coisas para resolver aqui no centro, a gente não pode vir porque não tem transporte, às vezes tem compromisso no horário, não tem transporte porque o ônibus, além de atrasado, só vai de hora em hora e só tem um. Então ele roda a cidade inteira para depois a gente chegar no local que a gente precisar fazer alguma necessidade, algum compromisso. Então é isso que nós pedimos como moradores e como a presidente lá do bairro, os moradores sempre conversam e pedem a gente para tomar uma providência. Já fomos na empresa, já fomos na prefeitura, não foi resolvido nada até agora. Então esperamos que tenha uma providência urgente, porque está demais. Muito obrigado a todos. Viu? Pela fala. Muito obrigado, senhora Áurea. Na continuidade, passo o uso da palavra para a senhora Joelma Neres Santana, também do bairro Jacobina 2. Moradora do bairro da Jacobina 2 e usuária do transporte coletivo. Venho aqui agradecer a todos os presentes, a Ebert, que teve essa iniciativa para fazer essa audiência pública, porque há anos que nós, como meus colegas já falado, né, que nós estamos sofrendo. Eu, como usuária, trabalho no comércio, né? Ultimamente estou tendo que pegar mototáxis, porque pela manhã eu entro no trabalho às 8 e não tem como eu pegar o coletivo, porque só está rodando um, tem que fazer todo o trajeto, então eu não consigo entrar no horário às 8. Retorno, saio às 18, retorno de ônibus, mas assim, está passando no centro às 19, superlotado, porque devido aos alunos da Faculdade AGES. Outro ponto negativo, que há muitos anos eles tiraram o cobrador. Então, além do motorista ter a função de motorista, preocupado em dirigir, preocupado ali com todo, né, o transporte, ele mesmo tem que fazer a cobrança. Onde nós sabemos que isso é prejudicial, né? Tá preocupado em dirigir e preocupado em estar fazendo a cobrança. E agora com a AGES é superlotado.
Eu pego, saio às 18, estou chegando em casa às 7h30, quase 8 horas. Né? E assim, os finais de semana não está rodando, os sábados tem um horário, esse horário mesmo que quando eu pego às 18, é a última volta. Ele dá e para. Então, não roda os finais de semana, não roda os feriados, os sábados tem o horário para rodar, sendo que o comércio fica aberto até as 2, mas daí tem um certo horário ele para. Então, assim, está muito desgastante para nós usuários usar o ônibus. E, assim, fica a dificuldade da gente estar rodando mototáxis direto. Então, quero que chegue uma solução para que não prejudique mais ainda a população. Obrigada a todos. Muito obrigado, senhora Gelma, pela participação. Na continuidade da fala, mas antes disso eu queria registrar aqui a presença do secretário da Agricultura, meu amigo Roberto Amorim. Muito obrigado pela presença. Com a palavra a senhora Gesilda Vilela, representando a Associação da Jabuticaba e a região do Itapicuru. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gesilda Oliveira, sou presidente da Associação dos Produtores Rurais de Jabuticaba e Adjacência. Venho por meio dessa trazer essa demanda, algumas demandas da comunidade, em parceria com a comunidade de Itapicuru. Hoje eu venho aqui para falar sobre um assunto de grande importância a todos nós, sobre o transporte público em nossa região. Atualmente enfrentamos dificuldade com a escassez de horário de ônibus que atende as nossas comunidades. A linha de acesso ao serviço de saúde, educação. Diante disso, gostaria de solicitar 2 horários inclusos de ônibus durante a semana, especificamente nas terça e quinta-feira. Esse ônibus ele sai de Jabuticaba a Itapicuru, e de Itapicuru a Jacobina, porque esse ônibus de lá de Jabuticaba, ele só tem 2 horários, que é o horário das 6h30 da manhã e o retorno dele é às 17 horas da tarde. Então, as mães que vêm vacinar suas crianças, às vezes vêm fazer o exame, elas têm que aguardar de 7 da manhã até às 17 horas para estar retornando para suas localidades. Então, por isso, eu venho hoje aqui trazer essa demanda e pedir, que nos atenda, pelo menos com esses 2 horários de ônibus, pelo menos durante a terça e a quinta-feira, onde esse transporte possa sair de lá às 7 da manhã e retornar meio-dia, com a parada em Itapicuru, e que às 13 horas ele retorne para Jacobina novamente e retorne para a comunidade às 17 horas. Então, é a demanda hoje que eu trago das 2 comunidades, tanto Itapicuru quanto Jabuticaba, e muito obrigada a todos. Muito obrigado. Na sequência das inscrições, a Associação do Bairro Nazaré tinha inscrito, por questões de ordem pessoais, não pôde vir e mandou um ofício. Eu gostaria que o diretor da casa, senhor João Pedro, fizesse a leitura, por gentileza. Não. Encaminhado aqui a direção da casa, com os cumprimentos, eu, Magnus da Silva Santos, presidente, Maria do Rosário da Silva, vice-presidente da Associação Solidariedade e Ação do Bairro Nazaré, informamos que para participar, não podemos participar da audiência pública sobre a questão do transporte coletivo, melhorias para os moradores desse bairro, são rota da zona urbana circular que passava no bairro Nazaré, sentido ao centro, onde já existe essa rota e foi retirada. E também solicitar a instalação de um ponto de ônibus, aí já questão da infraestrutura, do bairro Nazaré, sentido centro. Só temos um ponto de ônibus no outro sentido, indo para Jacobina 2, Catuaba, Mutirão. Referente ao bairro Nadiçu, que fica localizado entre os bairros Nazaré e Jacobina 2. Gostaríamos também de solicitar uma rota de circular e a instalação de um ponto de ônibus, onde os bairros crescem a cada dia mais. Aproveito a oportunidade. Protege, estima e consideração. Direção da associação lá do bairro Nazaré. Muito obrigado, senhor diretor. Eu fiz a leitura desse texto antes, e o que ele se refere é que essa linha tinha o Circular 1 e o Circular 2. Então, os senhores entendam que quem mora no bairro Nazaré hoje,
que precisa vir ao centro da cidade, ele pega subindo Jacobina 2, Catuaba, Mutirão, roda tudo e gasta em torno de 1 hora para chegar no centro da cidade. Então, o pedido deles aqui é que se volte o circular 2 como tinha antes. Na sequência, eu gostaria de passar a palavra para o presidente da Associação do Bairro Caixa d'Água, o senhor Crispim Pereira. Boa noite a todos. Quero saudar o meu amigo Everest e todos os vereadores e todos os presentes. Quer dizer que um momento oportuno, Everest, e representando a minha comunidade, que é um anseio da minha comunidade já, vem me pedindo isso há muito tempo, é uma linha de transporte lá para o bairro da Caixa d'Água. Assim também com uma linha de transporte escolar, porque temos vários alunos que estudam no Modelo, estudam no Felicidade e tem dificuldade de pegar esse transporte. E é de uma grande valia essa audiência pública hoje. Obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado, presidente Crispim. Na sequência das inscrições, representando a Associação da Zona Rural do Genipapo, o senhor Adriano de Souza Pociano. Boa noite a todos, nobres colegas dessa casa, aos presentes, presidenta. Quero aqui parabenizar a prefeita, aos vereadores e a todos por ter passado a patrol ali na estrada. Veja só, há uma pequena dificuldade, questão para o transporte também, porque não é só passar patrol, sim cascalhar. Eu peço aos representantes do município, hoje, agora à tarde, estive conversando com o Mazinho, tem cascalho à disposição. Está lá, só o meio ambiente sondar, para a gente poder cascalhar e ter à disposição. Temos o horário 6 horas, que não me fala a memória, chega aqui 7 em Jacobina, certo? 10 horas subindo, meio-dia retornando. Só que Olhos d'Água, apesar da nossa colega não estar presente, precisa de mais um presente. É uma comunidade que precisa de mais um presente. E, de antemão, quero pedir à representante da Guimarães, vamos sondar para a gente tentar puxar essa melhoria. E a questão da estrada vicinal, não só para atolar, sim o cascalhamento. Porque você passa a patrol, beleza, mas daqui a 30 dias, a 35 dias, ela vai ficar cheia de costela de vaca. Isso é ruim, claro, é sim. Nem só para o transporte da Guimarães, que roda, que vai e retorna para as nossas comunidades, como para os outros transportes também. Então eu peço que reveja. E quero pedir também a vossa colega que reveja essa questão do transporte dia de domingo circular, dentro da cidade. Quando eu trabalhava na UPA, eu tinha dificuldades, às vezes, tinha que pegar mototáxi porque não tinha circular mais. Então, eu quero pedir aqui, em nome de todas as comunidades, Olhos d'Água, Genipapo, vamos rever essa questão de mais um ônibus circular à tarde. Tem pessoas que vêm de lá, de Genipapo, que trabalham, às vezes sai 6 horas e não tem mais carro, e aí? Vamos rever essa questão. Eu, como presidente da associação, estou à disposição, tanto eu e minha colega Zamília. Desculpe escapular o tempo e desde já agradeço. Obrigado, Herbert. Muito obrigado, Adriano. Foi implantada na última gestão uma feira comunitária no povoado do Genipapo e eu já estive por lá por algumas vezes, senhor presidente. E a queixa é que a feira vem cair no público devido à falta de transporte para buscar os vizinhos ali da região. Então, acho que caberia um estudo de viabilidade da empresa, se fosse viável, não está em lei, mas se fosse viável para vocês também, que abrisse lá essa exceção aos dias de domingo. Na sequência, representando a Associação do Bairro da Catuaba, a senhora Rosângela Souza. Boa noite a todos presentes. Eu me chamo Rosângela, estou representando a Associação dos Moradores da Catuaba.
Além de ser moradora do bairro, eu também sou usuária do transporte coletivo. Eu trago aqui 4 questionamentos, alguns deles já foram falados, mas é bom a gente reprisar para que seja dada uma devolutiva. O primeiro deles é com relação ao último horário, que hoje é às 19 horas, né? Então, isso impossibilita nós, usuários, a irmos numa missa, numa reunião dentro do centro. Eu mesmo tive que mudar o meu horário de trabalho, que era às 19, né? Hoje eu saio às 18h30 para poder pegar esse último horário. De segunda a sexta, o horário é esse. Tirando disso, tem um ônibus que vai às 22 horas, pegar os alunos da Arges, que volta superlotado. O segundo ponto é o fato de não termos transportes ao domingo, sábados e feriados, né? Que a gente tivesse pelo menos um ônibus pequeno. O terceiro ponto é o fato de não termos mais a linha 2, só temos a linha 1, que dificulta esse trajeto, esse roteiro de mais de 1 hora. E o quarto ponto que é importante é o fato de hoje o ônibus não entrar na Jacobina 2, né? Colocando em risco a vida de nós usuários, porque ele para no acostamento para que a gente possa descer e atravessar a pista. Então, desde já, agradeço a atenção e agradeço o momento da fala. Obrigada a todos. Muito obrigado, presidente. Dando continuidade às inscrições, com a palavra o senhor Osni Oliveira, diretor da UNEB. Boa noite. Boa noite a todos e todas presentes, nobres vereadores, vereadoras, representantes do Executivo Municipal, representante da empresa, todos presentes. Estou aqui como diretor da UNEB representando os estudantes, os servidores da UNEB e os professores em relação ao transporte para o novo campus da UNEB da Catuaba. Jacobina é uma cidade que em franco crescimento, a UNEB está aqui há 45 anos e como Jacobina cresce, a UNEB cresce junto. Em 2013 foi doado pela Prefeitura Municipal o antigo CTA, que hoje é campus da UNEB Catuaba. Hoje temos os cursos de licenciatura em Educação Física, bacharelado em Educação Física, bacharelado em Direito, mestrado em Educação e Diversidade funcionando lá, além da Universidade Aberta do Brasil, com vários cursos promovidos pela UFBA e por outras instituições de ensino. Tem um movimento de mais ou menos 120 a 150 pessoas diariamente, só que temos um problema sério de transporte, porque não tem uma linha que leve até ao campus da UNEB. Existe uma linha para Catuaba, mas ela para antes de chegar na UNEB, que seria entre o Clube 15 de Novembro e o campus da Catuaba. Então, essa linha que já existente poderia se estender até lá, isso iria beneficiar demais os usuários, estudantes, e a tendência é que esse desafio da falta de transporte para lá aumente, porque nós aprovamos, a semana passada em Brasília, o doutorado em Educação e Diversidade para Jacobina, aprovamos o mestrado em Educação Física, que é o segundo da Bahia, Salvador não tem, Feira não tem, Jacobina vai ter um mestrado em Educação Física, além de outros projetos de curso que estão sendo maturados e podem vir a beneficiar a população de Jacobina e região. Então, peço o apoio desta casa. Já enviamos ofício à empresa, enviamos ofício à gestão municipal anterior, estamos em tratativas com a gestão municipal atual, mas peço o apoio dessa casa para podermos criar, ou pelo menos implantar essa extensão, essa linha para o campus da UNEB Catuaba. Obrigado a todos e todas. Obrigado, senhor diretor, pela sua contribuição. Dando sequência nas inscrições, com a palavra o senhor Valécio Brito. Boa noite a todas e todos, em nome de Ebert, saudar todos os edis. É muito lindo ver a casa cheia, funcionando em prol da sociedade civil, em prol da melhoria das políticas públicas. Parabenizar também a representante da empresa. Se ela se dispôs a vir aqui, ela também está interessada em buscar uma solução. Eu estou aqui como usuário e estou aqui também em memória do meu avô, João Oliveira Soares, que nos deixou recentemente, porque hoje de manhã uma vendedora de mercadinho me mandou uma foto dele.
E isso me comoveu porque ele esperava o ônibus na Jacobina 2 para sair e comprar as coisas e voltar, né? Eu estou aqui também com autorização da minha querida companheira de luta, Maria Dalva, Rainha Dalva, da Lagoa Dourada, que lá em 2016 ela participou de uma audiência e pediu uma linha de ônibus para a comunidade dela, e nas últimas semanas ou meses não tem mais essa linha, e impossibilita de ela estar hoje aqui fazendo essa luta, e também pela idade dela. Em nome das minhas avós, né? Minha avó Isabel Gonçalves, da Jacobina 2, Zedésia, usuárias do coletivo e da gratuidade que a Constituição, que as leis municipais, estaduais garantem, e às vezes o sistema não permite que a gente cumpra. Enfim, existe uma vasta documentação que há repasse do governo federal. O Edi ali, Juliano, comentou, tá aí as notícias, mas falta a transparência. Espero que a gestão atual, através do seu relatório, traga à tona o que é que houve, o que é que está havendo, né? Gostaria de, sim, reforçar o pedido dos ônibus, dos coletivos aos domingos, mas que sejam gratuitos. A gestão atual já tem ali uma área de lazer no centro da cidade, a gente precisa dar gratuidade aos domingos nos coletivos, para que as pessoas possam, principalmente as pessoas mais velhas, possam ir para as ruas, para as praças. É isso. Muito obrigado, o tempo é exíguo. Fica aqui, Herbert Azevedo, parabenizar mais uma vez e dar possibilidade de estender essa audiência para o transporte intermunicipal, porque a gente tinha aqui uma empresa que a gente criticava, mas os usuários conseguiam pegar uma linha de ônibus para ir para o Junco, para Catinga do Moura, tal. Hoje, a empresa que está aí, intermunicipal, não consegue oferecer esse serviço, que é intramunicipal e que, infelizmente, não tem. Que também há amigas e amigos nos distritos mais longínquos da nossa cidade e não conseguem mais vir para o centro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Valécio. Valécio, ele relatou sobre Rainha Dalva, conheço de perto, é minha vizinha. E, de fato, fomos surpreendidos nas 2 últimas semanas sem um ônibus naquela região do bairro Anadiçô e Cidade do Ouro. A resposta que tivemos é que, devido a um buraco que tem na Avenida da Integração, que liga os 2 bairros, a empresa suspendeu esse serviço. De forma nenhuma ela poderia ter feito isso de forma própria. Haja vista, outros ônibus passam lá, o transporte escolar passa lá, os ônibus da mineração passam lá, então não pode privar o direito de vir das pessoas, passando por cima da lei e das taxas que já existem. E a gente vai entrar com a representação em relação a isso, para que o ônibus volte a rodar o quanto antes. Dando continuidade, para finalizar as falas da tribuna, do pessoal, o senhor Eduardo do Carmo Ribeiro, do bairro do Líder. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Todo mundo me conhece como Dudu do Pão, né? Eu sou usuário do transporte, né? E usuário também do CAPS, né? No bairro do Líder, tem mais de 10 anos que foi uma linha de ônibus para o bairro do Líder. Então eu vim aqui pedir para o bairro do Líder, porque tem muita gente também que é usuário do CAPS que depende do transporte público. As pessoas pensam que quem mora no bairro do Líder só tem rico lá, mas lá tem pessoa carente, tem a humildade, no bairro dele também tem. Então eu vim aqui pedir, né, a prefeita deveria estar aqui na audiência pública, isso já é um erro, né? Ela não está, ela deveria estar aqui para ouvir a gente, as nossas demandas, né? Que o representante leve para ela, né? Que tem usuário que mora na Catuaba, mora na Jacobina 3, é usuário do CAPS, entendeu? E isso é muito gratificante, né? O Herbert Azevedo aí, parabéns ele, vi todas as entrevistas dele na rádio, ele viu que eu participei também, que eu sou participativo, graças a Deus, estava viajando, mas voltei e vou estar aqui sempre na Câmara também, edificando os meus direitos que eu tenho, né? Então, eu tenho minha carteirinha de passe livre, tanto intermunicipal, interestadual e municipal, né? Eu tenho todas, como o Valécio falou, né?
Tinha a São Luís aqui, mas muita gente criticava, a São Luís saiu, ficou pior. Ficou pior, porque a intermunicipal, a gratuidade da intermunicipal não tem. Você chega lá para marcar uma passagem, é meio a burocracia agora com essa empresa que está aí. É isso, só que eu queria falar isso aqui, parabenizar todos os vereadores que estão aqui presentes, né? Porque conheço todos eles e estamos aí na luta. Obrigado. Muito obrigado, senhor Eduardo. Eu saliento mais uma vez que uma das prerrogativas dessa casa, além de criar leis, é fiscalizar as leis que aqui existem. Eu gostaria de fazer a leitura da Lei 667, de 6 de maio de 2004, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros do município e de outras providências. Artigo 1º. O sistema de transporte coletivo de passageiros oferecidos à população do município de Jacobina obedecerá 8 itinerantes ou linhas de tráfego assim constituídos. Linha 1. Líder Mutirão, Via Caeira, ida e volta pelo mesmo percurso, com tráfego pela Praça Castro Alves, Matriz, percorrendo os bairros Missão, Caeira e Ladeira Vermelha, a Rua Antônio Valois Coutinho. Linha 2, Matriz Mutirão, via Avenida Centenário, ida e volta pelo mesmo percurso, com tráfego pela Avenida Rolando Oliveira Pires, Rua Francisco Rocha Pires, Rua JJ Seabra, Rodoviária, Avenida Centenário, Jacobina 2, bairro da Catuaba, via Nova Faculdade, ao qual o diretor ali se referiu. Então já é uma lei, viu, senhor diretor? Linha 3, Bananeira, Lagoinha, via Bairro dos Índios, com tráfego pela Praça Castro Alves, Matriz, Avenida Orlando Oliveira Pires, Rua Alberto Torres, Rua Francisco Bernardo de Brito, Rua Elvira Pires, Rua Silvio Dias Pires, Rua do Triângulo, Rua Reinaldo Jacobina Vieira e Avenida Luiz Alberto Dourado de Carvalho. O retorno dessa linha, ela vem pela Paulo de Tássio, com tráfego pelos bairros da Jacobina 4, Jacobina 3, Alexandre Sinfrônio, Paulo de Tássio, Bairro dos Índios e pelas ruas Alberto Torres, Francisco Rocha Pires, Avenida Orlando Oliveira Pires, Praça Castro Alves, Matriz e Praça Miguel Comum e Rua do Rosário, sentido bairro da Bananeira. A linha 4 é a linha Matriz Contorno, via Avenida Paulo Souto, com tráfego pela Rua Alice Barros Figueiredo, Rua Manuel Novaes, da Saudade, João Batista de Matos, Rua Gustavo Souza, Praça Monte Tabor, Rua São Gabriel, Rua Manuel Alves de Mesquita, Rua Manuel Gomes da Silva, Rua Divino Espírito Santo, Rua Floresvaldo Barberino, o Baldino Mesquita Passos, Avenida Castelo Branco, Avenida Paulo Souto, Avenida Centenário, Rua Reinaldo Jacobina Vieira, Rua do Triângulo, Rua Silvio Dias Pires, JJ Seabra, Floriano Peixoto, Rua do Cruzeiro, Praça da Concórdia, Landulfo Alves, Manuel Novaes e Cacheiro Viajante. A linha 4, ela dispõe Junco Jacobina vice-versa, linha 6, Paraíso Jacobina vice-versa, Itapicuru na linha 7 vice-versa, e na linha 8, Catinga do Moura, Jacobina, vice-versa. O serviço de transporte coletivo do município de Jacobina terá o seguinte horário. Na saída do município terá início às 6 da manhã e término às 23 horas, com saída dos veículos dos pontos iniciais a cada hora. No interior do município, haverá entendimento entre as comunidades locais e a empresa de transporte coletivo quanto ao início e término do tráfego. O prazo de duração dessa concessão para exploração de serviço de transporte coletivo do município de Jacobina será de 20 anos. O Poder Executivo regulamentar as linhas de tráfego no interior do sistema de transporte. E a lei entrou em vigor no dia 29 de maio de 2003, aliás, 6 de maio de 2004. Então, cabe a essa casa, nobres colegas, fazer valer essa lei. Além dessa lei, existe 2 TACs, termo de ajuda e termo de ajuste e conduta entre a empresa que presta o serviço, o município, junto com o Ministério Público. E várias dessas normas não estão sendo cumpridas. A exemplo de construção de ponto de ônibus em diversos bairros, foi assinado o acordo e não está sendo cumprido. Preciso chamar a atenção, e aqui está meu amigo Agnello, está também na TAC, meu nobre, a fiscalização para combater o transporte clandestino de Jacobina e, com isso, blindar a empresa para que tenha o seu direito garantido de ser a dona do transporte, entre aspas, haja vista o município que é o responsável pelo transporte público e terceirizou o serviço. Como eu falei aqui em lei, eu gostaria de passar a palavra para o representante da OAB, o doutor Thomas Guimarães. Boa noite a todos. Gostaria de primeiramente saudar a mesa, especialmente na pessoa do senhor Herbert e demais vereadores aqui presentes. É uma grande oportunidade representar a OAB neste ato,
gostaria de afirmar que a OAB está acompanhando não só a audiência de hoje, mas estará ainda mais, inclusive eu pessoalmente, como presidente da Comissão de Direito Público da OAB de Jacobina, estarei acompanhando todos os próximos atos que vierem a se seguir, que se façam presentes a partir dessa audiência e demais reuniões que sejam necessárias para que a gente possa ter no município de Jacobina um transporte seguro, um transporte que seja efetivamente humano. Está na Constituição, inclusive, que é direito de todo cidadão ter o direito de ir e vir, e o transporte público ele se faz necessário neste momento. Eu, enquanto estudante universitário, inclusive, tive a oportunidade de acessar o transporte público. Eu fiz minha graduação em Salvador e é realmente muito difícil quando você utiliza um transporte público que não atende à necessidade do cidadão. Acredito, inclusive, que todos os questionamentos que foram trazidos têm pertinência e, como diz um jargão jurídico, onde há fumaça, há fogo. É o nosso princípio basilar para a concessão de algumas medidas, que é o chamado periculum in mora, que é o fumus boni iuris, que é onde há fumaça, há fogo. Então, é muito bom ressaltar essa questão, onde diversos questionamentos foram trazidos, e gostaria de ressaltar ao final que a OAB ela está acompanhando vai acompanhar inclusive todo o desenrolar dessa audiência pública e todos os atos que se façam constar daqui em diante, inclusive. E agradeço o momento de fala na pessoa agradeço como o presidente da Comissão de Direito Público. E também gostaria de saudar, inclusive, a presença do Dr. Felipe Ebster, que se encontra aqui presente, que faz parte, inclusive, da nossa comissão. E agradeço aqui ao senhor Ebert, que teve uma brilhante iniciativa para que houvesse essa audiência pública, que sem ele, talvez ela não acontecesse. E acredito que a audiência ela tem o condão de trazer a todos o bem-estar, onde o povo, que é quem mais vai se beneficiar dessa audiência, que haja um melhor transporte público, que haja uma melhor fluência dos ônibus, que, se possível, inclusive, aí vai ficar a cargo da empresa, quando se manifestar, que viabilize a possibilidade de novas linhas e o que for melhor para a população, sempre pensando no melhor do povo. E é assim que a OAB pensa, é assim que a gente vai se manifestar quando for o momento certo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, pela colaboração. Leve o nosso abraço para o doutor Alisson Fontes. Antes de passar a palavra para a gente ouvir as dores de uma parte da história, vamos ouvir as demais. Eu gostaria de saber se algum nobre colega quer fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Carlos de Deus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, a minha amiga Mariana Oliveira. Em nome dela, dá uma boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Senhor presidente, o assunto transporte público, transporte coletivo, é, segundo a Constituição do nosso país, um serviço essencial e, portanto, de responsabilidade do Estado. Como funciona o transporte coletivo Brasil afora? A empresa assina um convênio com a prefeitura, um contrato de concessão com a prefeitura. A cada mês, a cada 30 dias, a cada 90 dias, ela apresenta ao município uma planilha de todos os seus custos e de toda a sua receita. E, naturalmente, os custos estão acima da receita. E aí entra agora o subsídio do município. É assim que funciona em todo o país. Algo em torno de 30% de todas as passagens do transporte coletivo desse Brasil são subsidiados pela prefeitura. Porque a empresa também não pode ficar no vermelho. Ela não pode, no dia que eu tive aproximadamente uns 120 dias, foi procurado por Zélia, dizendo que tinham cortado uma linha ali de Jacobina 2, Mutirão, aquela área ali da Catuaba. Fui ao proprietário e ele me disse: Carlos,
essa empresa ainda está tendo o transporte coletivo, porque eu gosto muito de Jacobina, sou jacobinense e estou tirando de outros contratos para cobrir o transporte coletivo. Me disse que um dos principais problemas era o doador de sangue. Doador de sangue, como foi dito pelo colega Juliano, faz a doação de sangue e passa o ano inteiro rodando de graça. Essa casa entendeu que a lei estava equivocada e revogou essa lei. Ele tem direito apenas no dia que ele faz a doação de sangue. Revogamos, porém o problema não foi resolvido e não vai ser resolvido enquanto o município não assumir a sua responsabilidade de subsidiar o transporte coletivo. É assim que funciona no Brasil inteiro. Então, o que tem que acontecer é a empresa sentar com o município, apresentar a sua planilha, o município entender que é obrigação dele o funcionamento do transporte coletivo, encaminhar para esta casa um projeto de lei pedindo autorização para subsidiar o transporte coletivo de Jacobina. Foi lido uma lei aqui pelo caro presidente, que se vocês prestarem atenção, mais da metade das linhas que está na lei já desapareceram, já não funcionam mais. E nós vamos até onde? A cada dia que aperta o cinto da empresa, ela corta uma linha. A cada dia que ela fica no prejuízo, ela corta outra linha. E aí, o transporte coletivo de Jacobina vai acabar. Então, cabe ao município subsidiar esse transporte coletivo de Jacobina. Não vejo outra saída. Repito, porque é assim que funciona no Brasil inteiro. Os deputados podem colaborar? Sim, podem, através de suas emendas, sua destinação de recursos, inclusive para custeio. Agora, o transporte coletivo de Jacobina não pode ficar dependendo de deputado federal, porque os deputados federais vão passar o município precisa continuar. Então, senhor presidente, Vossa Excelência que teve essa brilhante iniciativa, quero dizer a Vossa Excelência e ao nosso presidente Nelson Oliveira, precisamos nos reunir urgentemente com a empresa e com o município. E a senhora, representante da empresa, apresentar para o município uma planilha de custos e o município precisa assumir a sua responsabilidade de subsidiar o transporte coletivo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Com a palavra a vereadora Miri dos Anjos. Boa noite a todos aqui presentes. Quero saudar a mesa em nome de minha nobre colega Adriana. Quero saudar todas as lideranças políticas, saudar todos os representantes de associações, em nome do meu amigo Di Assis, que se encontra ali. Eu fui em uma reunião, né, na comunidade do Barro Branco, e uma das pautas que foi mais falada e citada foi o transporte público. A comunidade de Barro Branco, assim como outras comunidades que aqui os representantes estão, sofre com o transporte público, né? E precisamos, hoje, né, ter uma solução de como essas pessoas vão ter um transporte público de qualidade. Porque as pessoas já sofrem diariamente. Imagine, depois do seu expediente, ir para casa e ainda ter essa problemática que é o transporte público, né? Então, precisamos sair hoje daqui, se não sair hoje, ter uma data exata para que as pessoas fiquem mais tranquilas. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhora vereadora. Com a palavra, o vereador Neide Rose. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Boa noite a todos. Eu, na verdade, estou vereador, mas eu trabalho com transporte alternativo. A minha função é essa, transporte alternativo. Então, algumas coisas aqui eu posso elencar com propriedade. Eu moro no distrito do Junco, a 42 quilômetros da sede, e essa linha da empresa transportadora Guimarães, da empresa Guimarães, ela não explora mais aquela área. Por que ela não explora? Porque não é viável para ela. Mas, no entanto, lá, mesmo com a deficiência, nós temos 18 carros rodando, carros esses fiscalizados pelo município. Está aqui o diretor do SMT. Então, o que acontece? Algumas situações realmente não é viável para a empresa. Ou ela faria um investimento, por exemplo, esses bairros mais distantes, imagine botar combis para vir só com 10 pessoas, com 12, ou as próprias vans. Com certeza ficaria mais barato o custo, a linha, né? Para você ter uma ideia mesmo, ela tem um horário 6h30 da manhã no Junco. Aí ela bota um ônibus lá, vinha 4, 5 pessoas. Não é viável, eles abriram mão. Mas se você bota nesses bairros mais distantes, combis, por exemplo, para rodar, ou que seja até as vans, ou até dublô com 5, 6 pessoas, com o mesmo valor da passagem, o transporte é mais rápido,
e, consequentemente, a população seria beneficiada, além da distribuição de renda, caso a empresa, que é dona da concessão, não tenha interesse em determinadas linhas. Então, eu acho que o caminho seria a empresa e o município ver as demandas do que foi dito aqui, de uma pessoa sair de um bairro 6 horas da manhã e ter que voltar às 17. Mas a empresa também não pode botar um carro a cada hora, porque a comunidade lá, de repente, não terá esses passageiros. Então, na minha opinião, a alternativa mais viável seria a empresa investir em carros menores, caso ela queira continuar explorando, ou se não, o município, né, que é assim que acontece, a Agnello está ali, no Paraíso, no Junco, né, e alguns distritos, porque não esses bairros periféricos, né, mais distantes do nosso centro, não ser explorado ou pela empresa ou pelo município com carros menores, que deixa mais em conta a despesa, consequentemente, o serviço vai ser melhor para a população. Obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Clodoaldo. Boa noite a todos. Queria saudar bastante gente aqui, mas o tempo é curto, então eu vou direto ao ponto. Tive como presidente próximo ao ano passado e procurei a empresa várias vezes, lá com o Carlos, com o prefeito e com a secretária de Finanças, que era a Clécia. E propus ainda de passar da Câmara de Vereadores 1 milhão para ver se a gente colocava gratuito o serviço, que seria as linhas de Jacobina 3, Jacobina 2, Mutirão, esses aí ser gratuito. E Wagner Melcart, diretor, mostrou uma planilha que tem em outros lugares que é gratuito. E eu propus isso. E a gente conversou com Clécia, conversamos com o ex-prefeito Tiago, e aí ficou depois o jurídico orientou que não poderia, porque eu poderia bancar ali 1 ano, mas depois como ficaria? Então tinha que passar um projeto para essa casa, ainda pedi para mandar esse projeto para casa, não conseguimos. A secretária Clécia pediu uma planilha, que eu fui até a representante Nayara, pedi para levar para a empresa lá, para a prefeitura, foi levado todos os requisitos, ainda a empresa pediu para botar um representante da prefeitura para que andasse nos ônibus, porque alguns horários tinha condição de rodar, outros horários não tinha, e aí eu me propus a colocar para ajudar nesse sentido. E não tivemos avanço, e quando saiu o ônibus da Jacobina 2, eu fui um dos primeiros a estar cobrando, inclusive até pedi para o SMTT colocar uma faixa ali, que foi o pedido do pessoal da Jacobina 2, que o pessoal descia do lado direito e como é que passava, que ali o trânsito está realmente grande e não tinha como estar atravessando. E foi colocada a faixa, mas o certo mesmo é o ônibus está entrando na Jacobina 2. E aqui está tinha o ex-presidente, acho que era ex-presidente, Cunha, que estava como presidente da Ladeira Vermelha, fez uma reunião comigo, fui até Guimarães, colocamos um ônibus da Ladeira Vermelha até a Matriz, mas também, ele sabe disso, não tinha como manter esse ônibus de hora em hora rodando para lá, porque ao subir lá não tinha, subia vazio, voltava vazio, porque também a gente não está aqui falando de transporte alternativo, que a moto estão, a gente quer resolver. E com certeza tem aqui 17 vereadores, vamos pedir uma audiência com a prefeita, com a representante da empresa, e o que puder, a gente está aqui para poder liberar, se possível, aí, se for algum recurso, alguma coisa, com certeza pode contar com a gente. Muito obrigado, nobre colega. Com a palavra, a vereadora Simone. Boa noite a todos e todas. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando ao nobre colega Herbert pela iniciativa de estar trazendo a esta plenária uma audiência pública. Plenária esta que, audiência esta que estamos ouvindo atentamente todas as problemáticas que envolvem o problema coletivo do nosso município.
A representante da empresa está aqui e eu não tenho dúvida que ela levará toda essa problemática, toda a situação, todas as colocações, tudo que foi sinalizado de problemática em relação referente ao coletivo. Gostaria também de reconhecer a importância de cada um de vocês que se fazem presente aqui esta noite. Vocês que dedicaram o seu tempo a estar aqui conosco, vocês que dedicam a energia, a coragem de se fazer presente para participar desse debate que é tão importante para a sociedade civil do nosso município. Eu gostaria de ressaltar aqui que o transporte público, ele deve ser tratado como um direito fundamental, não apenas como um privilégio, porque é um direito do cidadão ele ter o transporte público coletivo. O poder público, ele deve garantir a todas as pessoas, independentemente de suas classes sociais, a localização, para que as pessoas tenham acesso ao transporte e que atenda às suas necessidades. Nós sabemos da importância do transporte público. A mobilidade através do coletivo é um pilar importante e isso verdadeiramente merece toda a nossa atenção. Principalmente de nós, 17 vereadores que estamos aqui, que fomos colocados pelo povo para representá-los. Então, merece a nossa atenção e a gente não quer apenas um transporte coletivo, senhora representante da empresa, funcionando nos horários que devem ser funcionados, nos dias que devem ser funcionados, mas queremos também um transporte coletivo de qualidade dos seus serviços. Nós queremos que esses transportes coletivos tenham pontualidade e frequência nas localizações, nas localidades que precisam ter. Queremos também que ele tenha acessibilidade, que tenham os idosos, as pessoas que verdadeiramente têm direito, têm acesso a esse transporte. E aqui eu, como vereadora, gostaria de dizer a todos que podem contar com o meu apoio, com minha ajuda, e dizer que nós precisamos de sentar, senhor presidente desta casa, com a prefeita, para que possamos ver a possibilidade da prefeitura estar subsidiando o transporte coletivo para que possa levar verdadeiramente o que o povo precisa. Nós precisamos de lutar por políticas públicas e somente assim, através de audiências, através de debates, através dessas ações que nós podemos ir mais adiante. Então, contem com o meu apoio, contem com minha ajuda e que nós não apenas dizemos aqui nesta noite que vamos nos reunir, mas que a gente de fato sentemos os 17 vereadores e marquemos essa reunião com a prefeita do município de Jacobina para que a gente juntos possamos ver uma solução para esse problema que vem se arrastando há muito tempo. Esse problema não é de hoje, não é de ontem, tem muito tempo que ele existe dentro da nossa cidade, da nossa Jacobina e tardou, mas antes tarde do que nunca. Nós vamos, a partir de agora, a partir dessa audiência, começar a tomar iniciativas que possa realmente levar o que é de direito a todo cidadão jacobinense. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Para concluir a fala dos vereadores, com a palavra o vereador Giovanni. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de saudar toda a mesa diretora, saudar o senhor presidente Noelson Oliveira e desde já parabenizar ao colega vereador Herbert Azevedo por essa iniciativa. A gente sabe o que a gente passa lá na nossa comunidade, as cobranças, e a gente vê a dificuldade do nosso povo, que é diariamente cobrando. A gente, como vereador hoje, é o para-choque da comunidade, da prefeita. A gente recebe as demandas. Então, o que acontece? São audiências que devem ser provocadas. A gente está aqui para representar o povo e eles querem esse retorno. Então, desde já, Herbert, parabenizo. E no papel de vereador hoje, venho sendo bastante cobrado.
A gente também vem conversando diretamente com a prefeita, diretamente com os secretários, e a gente vê tanta disponibilidade com o intuito de somar para essa comunidade, e tenho certeza que a gestão atual não vai medir esforços para somar para esse povo que mais precisa, sabe uma dificuldade, além também que sabemos, né, que houve um TAC em 2015, infelizmente não foi cumprido. Como hoje nós temos demais as problemáticas da parte de ponto de ônibus. Hoje a gente passa nas comunidades, dia de chuva, as pessoas que necessitam desse serviço, em postes, escorados, não tem um ponto de ônibus. Antes foi feito ponto de ônibus de eucalipto. Me desculpe, qual conforto essas pessoas vão estar esperando 1 hora de ônibus para esse ônibus passar? Então temos que ter atenção, temos que ter esse olhar para o povo. É fácil a gente chegar aqui e cobrar de uma empresa, mas temos que ver o lado da empresa também. Eles precisam se manter, as contas chegam. Então desde já agradeço a todos pela atenção, parabenizo a toda a população jacobinense em estar presente, isso é importante. Quero saudar aqui, peço desculpa a todos os secretários presentes, o superintendente do SMTT, lideranças políticas, Mariana, obrigado pela presença de vocês, obrigado, Laércio, a todos que estão presentes. A presença de vocês é importante, a política passou, a gente tem que pensar em Jacobina, não importa que lado estamos, mas Jacobina hoje é prioridade. Então, desde já agradeço a todos vocês e que Deus abençoe todos nós. E vamos juntos, unir forças. Eu tenho certeza que esses 17 vereadores aqui estão focados em contribuir para essa cidade. E juntos, ao lado dessa gestão, pode ter a certeza, nós vamos somar e vamos reconstruir Jacobina. Desde já, muito obrigado. Muito obrigado, nobre colega vereador Giovanni. Então, para concluir, com a palavra, o nobre colega Juliano Cruz. Senhor presidente, atento ao pronunciamento dos vereadores que me antecedeu nesse momento, é patente a preocupação de cada um, é legítima. Eu creio que não tem nenhum aqui dentro dos 17 que não estejam preocupados com a situação do transporte coletivo em nossa cidade. Nós temos uma legislação que diz de fato que é dever do Estado, do município, subsidiar o serviço essencial, é fato. E temos uma realidade que é com a qual nós convivemos. Na minha fala, eu não mencionei o transporte alternativo, que é mais um sistema de transporte regulamentado por lei em Jacobina, que se faz também competitivo no segmento do transporte coletivo. E é importante, preciso deixar claro, de que sempre estive do lado da população. Não tenho um vínculo nenhum com a empresa, pessoal, de parentesco, comercial, absolutamente nada. Mas eu tenho a vivência e a experiência, inclusive acompanho o fluxo financeiro da gestão municipal. Quando a prefeitura investe por obrigação 25% em educação, 15% em saúde, que paga a Previdência Municipal e Previdência Geral, que paga a folha de pagamento, a sua folha de seus servidores, o custeio da máquina, sobra em média 3% para investimentos. Investimentos em prol do cidadão, para calçar a rua, asfaltar, tapar o buraco, manter a iluminação. E tenho convicção e conhecimento, até porque leio muito, que eu não sei quantos municípios na Bahia, ou melhor, no Nordeste, excetuando aqueles que estão nas regiões metropolitanas, conseguem subsidiar o transporte coletivo. Não há recurso no município para bancar. Ou nós vamos buscar recursos federais, como vamos buscar para a saúde, para a educação, para investimentos. Isso é no dia a dia que a gente vê, porque o sistema de distribuição de receita nesse país é todo centralizado em Brasília, vai tudo para lá e depois compartilha com os municípios. Então nós temos um problema muito sério. Nós temos uma população que não pode ficar desassistida do transporte coletivo e ou nós assumiremos essa postura aqui por várias mãos para buscar uma solução, ou nós teremos estrangulamento. Estou falando aqui o meu pé no chão, não para agradar, sendo realista. A empresa é uma empresa privada que naturalmente sobrevive com seu lucro.
sobrevive, que tem seus custos. Temos a realidade de uma população que precisa. E a outra realidade é saber se o município tem suporte, que não tem. Não há milagre para o município de Porto Jacobina subsidiar o transporte coletivo, isso é fato. Então, conclamo mais uma vez, todos nós 17, a nos unirmos e buscar uma solução a nível federal, como é feito em outras áreas da gestão pública, para resolver de forma definitiva essa situação. Então, precisava deixar essa colocação, né? Eu vou sugerir também, pedir informações à Prefeitura, quanto é que a empresa Guimarães recolhe de ISS para o município. Poderemos também propor uma renúncia fiscal, que aí pelo menos vai fazer falta esse recurso para a Prefeitura, mas vai deixar de desembolsar. Enfim, buscar uma alternativa que seja viável para minimizar a situação do transporte coletivo. E tenho coragem de dizer até de que no cenário que está, se nós não encontrarmos uma solução que viabilize para atender a todos, eu não sei qual seria o interesse da empresa em continuar prestando esse serviço. Então, é uma realidade dura, difícil, mas temos que enfrentar de frente, de forma suprapartidária, pensando realmente no interesse da coletividade, dessas pessoas que são usuários que precisam e que estão aqui representando suas comunidades. Essa colocação faço com muita serenidade, temos conhecimento da arrecadação do município, das suas despesas, e não vejo, e não há no Nordeste, município de Porto Jacobina, que tenha capacidade de subsidiar o transporte coletivo. Vamos sim, temos grandes deputados federais, a melhor bancada de deputados em Brasília são os baianos, e nós podemos sim alocar recursos para subsidiar e resolver de forma definitiva a questão do transporte coletivo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre colega vereador. É importante a fala do vereador Juliano, porque dia 30 de setembro deste ano finda os 10 primeiros anos de contrato com a Guimarães. E o contrato dá a garantia a ela de renovar ou não. Imagine se parar. O que está ruim pode ficar ainda pior. Né? Então a gente precisa junto, a intenção aqui é essa, é buscar junto, resolver, para que o peso da balança não fique nem para baixo nem para cima, mas que se iguale e que o povo, que é o principal interessado, não seja prejudicado. Então, para isso, nesse momento, eu vou passar a palavra para a senhora Maiara Dias Guimarães, representante da empresa Guimarães. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Venho representar Guimarães nessa audiência pública. A gente sabe que a população tem explanado os seus problemas em relação ao transporte público, mas é pertinente que vocês também entendam o lado da empresa nesse processo. Como foi falado nessa casa, a empresa é uma empresa privada e precisa de lucros para poder sobreviver. Então, tem muitos anos que a gente realmente vem passando por essa dificuldade. Em 2020 foi quando se alastrou mais ainda a questão da dificuldade do transporte público coletivo da cidade de Jacobina. Foi chancelada uma lei em 2018 pelo ex-prefeito Né Luciano, dando o direito ao doador de sangue ao passe livre no transporte público da cidade. De 2020 até 2024, agora quando a lei foi revogada, a empresa passou 4 anos tendo dificuldades com a questão financeira da empresa. Só para vocês entenderem questão de números, porque eu acho que assim fica mais fácil a questão de entendimento, a empresa fez um levantamento em 2020 e apresentou ao ex-prefeito Tiago Dias que a empresa estava tendo 42% não pagantes dentro do circular de Jacobina. Isso só veio crescendo cada vez mais. Em 2023, tivemos um aumento de 57% e em 2024, de 62%. Então, o aumento de doador de sangue foi de uma forma exponencial, prejudicando muito a saúde financeira da empresa. Questão de valores também, a gente fez um levantamento. Hoje, o Circular 3, que é o que roda para Jacobina 3, fatura em média mensal de 6 a 8 mil reais. Mensal. Nós temos motorista, nós temos combustível, temos todos os insumos que precisamos para poder que o serviço rode. Então, fazendo uma média, hoje o transporte, fazendo uma volta na cidade inteira de Jacobina, temos 11 pessoas pagantes. Então, é um número muito alarmante e, infelizmente, a empresa está tirando dinheiro do bolso para poder sustentar o transporte público. A nossa empresa é uma empresa da cidade de Jacobina, então a gente tem respeito pela população. Foi por esses pontos que a gente realmente ainda não parou o transporte público. Desde 2020, todos os anos, a gente mandava ofício para a prefeitura
na gestão passada de Thiago Dias, explanando todos os problemas que a gente vinha tendo com o transporte público, sendo que nenhuma delas nem foi respondida, nem foi sentada para realmente a gente achar uma solução para o problema enfrentado hoje em dia. Outro ponto importante que eu queria citar já foi citado pelo vereador Juliano, sobre o repasse do governo federal. Existiu um repasse em 23 de setembro de 2022 para o município de Jacobina de R$ 1.321.000, destinado à empresa concessionária do transporte público, que no momento era a empresa Guimarães. Foi aprovado pela Câmara, né? Foi feita a votação, porém esse dinheiro nunca foi repassado para a empresa. Então a empresa vem sofrendo déficits de muito tempo, né? Temos custo fixo, que infelizmente eu vou ter que apresentar para vocês, para que a população entenda também o lado da empresa. Hoje o Circular 2 realmente parou de rodar, porque os custos não estavam mais sendo viável para a empresa. Para a gente manter um ônibus só rodando, o Circular 1, que hoje atende todos os horários, a gente precisa de, no mínimo, arrecadar R$ 40 mil para equilibrar o custo com as despesas. Hoje, o transporte está arrecadando entre 17 e 19. Ou seja, a empresa está tendo um déficit em um só circular de R$ 22 mil mensal. Então, para vocês entenderem que a empresa não está tirando o circular porque não quer resolver o problema de vocês. A gente vem sim mandando vários ofícios tentando sanar essas pendências, mas infelizmente a empresa precisa de um apoio, né, da prefeitura, ou não sei, do governo federal, para que se subsidie esse transporte público para que a gente atenda a população da melhor forma. A empresa está disposta, sim, a aumentar as linhas se necessário for, a voltar a rodar os domingos, mas para isso a gente realmente precisa alinhar esses pontos, né, que estão em abertos. O transporte clandestino também é um dos pontos que tem diminuído bastante no faturamento da empresa. Algumas pessoas, eu acredito que já viram essa situação de estar o pessoal no ponto de ônibus aguardando os ônibus e chegar um táxi ou algum outro carro clandestino e pegar o pessoal do ponto de ônibus para levar para Catuaba ou para outros pontos. Então, assim, o clandestino também tem atrapalhado o nosso faturamento e a gente também pede esse apoio, né, que é a obrigação da prefeitura ou do órgão competente, que faça a fiscalização para que o nosso transporte atenda a população como um todo. E só explanando também sobre a gestão passada, a concessionária em si, ela precisa anualmente ter o reajuste. A gente só teve, na gestão passada, 2 reajustes contratual, onde, no mínimo, teria que ter 4, né? São 4 anos de gestão, 4 anos. Então, isso tudo já veio uma defasagem no valor. Então, a empresa já vem sofrendo desde 2020, né, com os déficits e vem tirando dinheiro praticamente do bolso para poder manter o transporte público para a população de Jacobina. Então, a gente pede esse apoio para a prefeitura, para essa casa, para que a gente, de fato, consiga resolver os problemas explanados aqui, porque é interesse da empresa que o transporte público atenda a toda a população da melhor forma possível. Muito obrigado, Nayara. É importante as colocações, assim todos ficam sabendo e ouvindo as dores dos dois lados. Todo lado tem 2 histórias e no meio tem uma verdade. Que nós, vereadores, possamos ser a verdade e ajudar tanto um lado quanto o outro para poder resolver a problemática. Representando o Poder Público Municipal, a palavra para o secretário de Planejamento, que possa planejar tudo isso, Levi Bahia. Boa noite a todas as pessoas presentes. Primeiro, agradecer pelo convite e a você, Herbert, que foi a nossa secretaria solicitar a nossa presença aqui. E, em nome de Noelson, cumprimentar todos os vereadores aqui dessa casa, ao qual temos muitos amigos aqui presentes, e dizer que existe uma sensibilidade muito grande da prefeita frente a tudo isso que vem acontecendo. A prioridade da gestão é cuidar de pessoas, né? Isso tem se mostrado desde o início. Não queremos ficar aqui rebatendo situações passadas, até porque é notável a todos, e eu não quero ser redundante nas falas,
O problema não é de hoje, sabemos disso, e quando a secretaria foi provocada para buscar fazer ponte em relação a isso, fizemos a visita à empresa, no qual fomos muito bem recebidos, e eles trouxeram dados e situações que já vêm acontecendo há um tempo e de forma recorrente não se achou uma solução. Como nossa colega Simone falou, antes tarde do que nunca, caiu no nosso colo essa responsabilidade agora de resolver a situação, e a prefeita já teve uma reunião com a empresa para dialogar e entender o problema, assim como também a população, através tanto dos representantes de associação, que é de fundamental importância para a construção das políticas públicas. Os vereadores estão sendo presentes nessa cobrança e nós temos lá, tanto na secretaria quanto em reunião com a prefeita, essa demanda sendo levantada. Então, nós estamos aqui de todos os ouvidos, né, para buscar a solução. Sabemos que é uma construção colaborativa, né? A construção será coletiva e não individual, porque se envolve várias situações e, de fato, quem está sendo penalizado é a população. Então, não vamos dar de ouvidos a toda essa reclamação, como se feito no passado, já que é um problema antigo. E o respeito ao transporte público, ele começa através do cuidado com as vias, começa quando o vereador Giovanni pontuou muito bem sobre os pontos de ônibus, que já está sendo feito um levantamento sobre todos os pontos existentes e a necessidade de uma adequação respeitosa à população, para que não se tome chuva, para que não se tome sol e que se cumpra o papel do que precisa ser um ponto de ônibus. As nossas vias esburacadas, isso já está sendo cuidado, sendo levantado. Já temos contatos de vários vereadores que estão buscando pavimentação junto a seus deputados. Enfim, toda a parte de infraestrutura também, porque isso também é respeito ao cidadão. Então é um assunto complexo, isso aqui é só uma ponta do iceberg, do qual nós teremos a grande responsabilidade de fazer 40 anos em 4 talvez, mas a equipe está muito engajada para que a gente busque, em respeito ao sentimento de vocês, não só ficar anunciando coisas e não conseguirmos cumprir, mas saber de fato a necessidade que se tem e a gente em busca da resolução com a responsabilidade compartilhada, porque eu tenho certeza que numa construção de uma gestão colaborativa e participativa, a gente vai conseguir chegar à resolução de forma mais eficaz e mais adequada. Então, parabenizar você, Herbert, por esse momento e dizer que a prefeita Valdice está aberta a essa reunião, ela já sinalizou, por problemas pessoais, foi impedida de estar aqui hoje, de forma emergencial, mas pediu para que a gente fizesse o levantamento e levasse todas as demandas a ela, e ela está aberta para essa reunião, como a vereadora Simone já colocou aqui. Muito obrigado a todos. Tudo bem. É que o nosso superintendente foi citado várias vezes, e o órgão também. Agnello, quiser fazer o uso da palavra, fique à vontade, Agnello. Quer usar aqui? Tá. Boa noite a todos. Todos os presentes. Quero cumprimentar todos os edis aqui, em nome do nosso amigo Noelso, presidente, de Herbert, pela excelente iniciativa. O pontapé inicial, como disse Levi, a todos os representantes de comunidades, associações aqui presentes que trazem a casa muito bem representada pelas 17 pessoas
né, as problemáticas, e nada melhor do que estar todos juntos para tentar melhorar a nossa cidade, tentar dar esse passo, esse pontapé inicial. O SMT, junto com a nova gestão, vem tentando há pouco tempo, né, são 90 dias, entender o processo. Entender de uma forma legal, entender de uma forma administrativa, tentar agir de uma forma que possamos atender a sociedade, os anseios, mas sem sair do processo de legalidade. Sem promessas, sem fantasias e tentando fazer cumprir a lei. Atentamente ouvia todos os anseios, inclusive da empresa, quando se trata principalmente do transporte clandestino. Já está anotado, porque nós, desde como somos convidados a assumir essa missão do trânsito, lembrando que trânsito não se faz com o superintendente, não se faz com o secretário, não se faz com todos. Todos têm se ouvido. Eu sempre digo que trânsito é um órgão vivo, ele muda a cada momento. Tá? Aqui o trânsito está agindo de uma forma, a cidade amanhã pode estar agindo no trânsito de outra forma. Infelizmente, temos uma violência muito grande no trânsito de Jacobina. Precisamos do apoio de todos, da população, dos senhores edis, né? E aqui representando toda a população, para que mude esse cenário. A nossa prefeita se preocupa com isso, porque se preocupa com pessoas, se preocupa com vidas. Nós estamos num acumulado de 65 acidentes no primeiro bimestre de 2025 dentro da nossa cidade. E aí, claro que o tema é transporte coletivo, transporte público, mas temos que nos preocupar com isso também, porque o transporte está carregando vidas, pessoas. Então, temos que nos preocupar, em realidade, é isso. Então, só agradecer a Herbert pelo convite, agradecer a todos os senhores, estou à disposição, 24 horas no que eu puder, dentro da legalidade, atender a todos. A gestão está interessada, muito interessada e compromissada em fazer o melhor. Com certeza os pontos citados, as cobranças foram anotadas para que a gente possa desenvolver. E dizer o seguinte, hoje se trabalha com a cidade com menos veículos, né? Uma cidade com espaços de convivência coletiva, mas infelizmente nosso trânsito não é só aqui, o trânsito está inchado. É um reconhecimento que o trânsito está inchado. Se temos o problema, temos que resolver. Então, meus parabéns mais uma vez, Herbert, a toda essa casa pela iniciativa. Eu tenho certeza que a gestão, a prefeita, Levi, nosso secretário, e todos os secretários juntos com os vereadores irão sentar e pensar em conjunto para uma solução mais prática possível. E o SMT estará apoiando todos os senhores e todos os projetos relevando para a sociedade. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Outro ponto que essa casa deve levantar logo em breve, e se alguém não se manifestar, eu tenho total coragem para isso, é a regularização das mototáxis de Jacobina. Eu sei que vai ser polêmico, mas a gente precisa separar o mototaxista do motoqueiro. Eu creio que isso vai também ajudar bastante a resolver essa problemática. Segurança Pública, eu vou passar a palavra para o vereador que representa a comissão, o nobre colega Carvalho. Boa noite a todos. Em nome do presidente Noelson, saúdo a todos os presentes aqui. Uma boa noite aos internautas que nos assistem. Registrar a presença de Mariana Oliveira, que foi candidata a prefeita. A presença de Valécio Brito. E parabenizar a Herbert por esse momento, né, um momento de reflexão das pessoas que realmente precisam do transporte público, né? E também eu vou ser bastante direto, né? Quais as causas da diminuição das linhas de ônibus? É porque não oferiram lucro para a empresa. A empresa está errada? Não. Está certo. Como é que a empresa vai se sustentar se não tem lucro? Faltou gestão. As gestões passadas não atentaram para esse lado da empresa também. E esse problema veio cair logo agora, justamente no colo da prefeita Valdice Castro, que está tentando resolver, e essa casa vai ajudar com certeza a resolver esse problema. Concordo com o Carlos, com Simone, quando dizem que a prefeitura, o município tem que subsidiar o transporte, mas o vereador Juliano Cruz
nos seus argumentos, me convenceu de que temos sim que nos unirmos e irmos buscarmos recursos federais, porque o município também passa por grande dificuldade. Não pegamos o município bem, pegamos o município bastante, com muitos problemas aqui que tem que ser resolvidos. Então é assim, também temos que dar oportunidades às empresas de fora também, que façam a licitação, que as empresas também venham, mostrem as suas propostas. E o que eu digo a todos aqui, faltou gestão. Cadê esse 1.300.000 que veio para subsidiar o transporte? Está onde? Então, eu fico indagando para mim mesmo, para onde foi esse dinheiro, os 1.300.000? Voltou, retornou para os cofres públicos? Foi para onde? Então, carece sim de, no meu entender, meu primeiro mandato de vereador aqui, cabia até uma CPI para ver onde foi parar esse dinheiro, 1.300.000. Então, também, essa casa também teve uma parcela de culpa, porque fizeram a lei para o pessoal, os doadores de sangue, para ter o passe gratuito. Então isso aí também contribuiu para que a empresa diminuísse os seus lucros. Entendeu? Então é assim, eu vou ajudar aqui também com os meus colegas vereadores. Vamos, o presidente Noelson vai, eu acho que acredito que vai marcar uma reunião com a prefeita Valdice e teremos sim uma solução para essa população que é tão carente. Conclua, vereador. E que precisa do transporte. Então, nada mais e uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador. Agradecer a todos os presentes, agradecer à imprensa. Eu recebi vários parabéns, mas esse parabéns se estende a toda a casa, é uma ação da casa, eu volto a dizer, uma indicação nossa que se não fosse aprovado pelo Colendo, nós estaremos aqui hoje. Mais uma vez, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade do povo de Jacobina vir à sua casa, que é a Câmara de Vereadores. Não tendo mais nada para tratar, eu declaro encerrada a audiência. Pois não? Do secretário e saber se já pode marcar essa reunião com a prefeita, com a empresa, com a prefeitura, com a Câmara, uma data prevista, secretário. Mas já tinha. Herbert já tinha provocado. Usa o microfone aí. A agenda dela. Isso. Herbert já havia provocado. Uma reunião com ela, mas já tem alguma data, pelo menos uma data aproximada, que dia a gente pode se reunir? Após a audiência, ficou de ver a data. Ver a data, A finalização já vê a agenda dela. Pronto, então, Vossa Excelência fica responsável em repassar para essa casa essa data? Pode sim. Tá, ok, obrigado. Muito obrigado. Então é isso. Nada mais para tratar, somente agradecer. Esperamos que o problema seja resolvido o quanto antes e que todos possam ser beneficiados, principalmente o povo. Muito obrigado a todos. Boa noite.